Estamos hoje aqui com José Cândido Fragoso, mais conhecido também como Professor José Cândido, que tem seus 54 anos e é daqui de Cachoeiras também. Então vamos começar batendo um pouquinho de papo com o professor aqui e começa contando pra gente como que era a sua vida antes da política, família, profissão. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, onde no momento que você estiver assistindo. Para corrigir só 53? Tá bom. Vamos tirar mais um aninho aqui. Mas tranquilo, quando você passa de 50 já fica difícil, vai ficando pesado. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por ter aberto as portas, né? Que para alguns de repente pode ser uma certa dificuldade, mas para quem quer divulgar o trabalho, eu acho que esse é o momento. E foi um prazer imenso, e como eu falei, iniciei a conversa com vocês, que essa é a primeira entrevista que eu estou dando para um podcast. Já tive convite de outros, mas por motivo outro, mas nós estamos aqui. Então vamos lá. Como você disse, José Cândido Fragoso, 53 anos, nascido e criado no município. Venho de uma carreira militar, era graduado do Corpo de Fuzileiros Navais. Até 2003 eu estava lá, num acidente. Tive que sair, interromper minha carreira, mas continuo com vínculo dentro das Forças Armadas. 2003, 2004 eu saí, aí meses depois fiz um concurso para o Estado. Estou professor do Estado, na matéria de Educação Física. Tenho 3 filhos, casado com Ana Paula, filho Malco, Maxwell e Paula. Então, professor, de professor para professor, tem uma dúvida já que eu queria começar. Você atuou como professor em sala de aula. O que te levou, então, para a carreira política? Como que você sai de sala de aula, de um professor da rede estadual, e resolve ser vereador, que é algo que tem algumas diferenças aí? Sim, aí eu vou voltar naquele lá atrás. Falei para vocês, até 2003 eu era do Corpo de Fuzileiros. Saí dali, um tempo, 3 meses depois eu estava em sala de aula. Para você ter uma ideia. E detalhe, sala de aula, dentro de uma creche, trabalhando com ginástica artística, foi um projeto que teve muito tempo no município. E eu era um dos professores que dava aula para crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Uma mudança de carreira muito drástica. Eu estava na sessão de instrução do Corpo de Fuzileiro, tiro, armamento e tudinho. Daqui a pouco eu estava dando aula para criança de ginástica artística, para criança da creche de 2 anos e meio a 5 anos de idade. 140 crianças. E era uma loucura. Mas dentro da vida política aconteceu desta forma. Como eu fiquei aos 34 anos de idade, eu já estava fora da carreira militar, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Falei, em casa eu não vou ficar não. Aí eu montei um projeto social, esportivo, e a gente acabou ficando com quase 400 crianças. E é um trabalho totalmente de graça, dentro da quadra da Ribeira, onde eu fui um dos primeiros coordenadores da quadra. E dali eu fui me envolvendo com a população. Eu tinha um certo envolvimento, mas na vida profissional não tinha espaço para fazer mais coisas. Eu saí de casa às 4h15 da manhã e voltava depois de 23 horas, meia-noite, porque eu saí do quartel e ia direto para a universidade. E a universidade era em Pendotiba e a outra em São Gonçalo, era uma correria, de segunda a sábado. Mas aí eu, depois disso, minha vida muito ativa, eu falei, não consegui ficar parado. Aí montei o projeto, e esse projeto funcionou durante quase 6 anos e recebi alguns convites para vir candidato. Quando você começa a ter uma projeção dentro do seu bairro, onde você é criado, nascido e criado, você começa a receber alguns certos convites. E eu relutei durante 4 anos. Você vai vir candidato? Eu falei, não, acho que é muita responsabilidade para ser um vereador só pelo fato de eu estar fazendo um projeto social. Depois de 4 anos, eu comecei a amadurecer para a questão. Mas a primeira coisa que eu fiz foi vir numa eleição, não política, mas na verdade hoje é muito político, que é o Conselho Tutelar. E eu fui o terceiro mais votado do município e acabei ficando de 2004 a 2007 dentro do Conselho Tutelar. E durante esse período, os 4 anos, eu fiquei 3 anos como presidente. Aí depois disso, sim. Ou seja, então, durante a minha saída, até eu achar que eu poderia estar pronto para um cargo político, foram 8 anos. 8 anos. Então, foi um trabalho longo. Aí, na minha primeira campanha de política, fui o 13º, tinham 9 vagas, trabalhando dentro do conselho, terminei o conselho tutelar e o projeto.
e acabou dando visibilidade. Eu fui o 13º, mas tinham 9 vagas. Fui o segundo suplente e dali eu recebi o convite, virei secretário de esporte do governo, do primeiro governo do prefeito Rafael Miranda. Aí ele precisou para que eu viesse também novamente vereador, era desejo meu também, eu vim vereador. Aí fiz quase 600 votos, de novo, batendo na trave, 15º, 16º, 16º, alguma coisa assim, e eram 10 vagas. E eu continuei, e teve uma outra, aí dali, né, também secretário, acabei andando dentro da vida política, fui coordenador da UBS da Ribeiro, UBS Pronto-Socorro, fiquei mais de 4 anos, depois voltei ao candidato a vereador, numa terceira, de novo, suplente, primeiro suplente, e não desisti. Em 2020, a metade dos votos que eu fiz, eu virei vereador. Engraçado que a gente fez uma pesquisa anterior, e essa pesquisa inclui exatamente essa pergunta, né? Que nós vimos a quantidade de votos na primeira, na segunda, na terceira. Você chegou a ser mais votado e não entrou, e na quarta vez que veio candidato, em 2020, com menos votos conseguiu entrar. É engraçado como é que essa relação política ela vai mudando, né? Para você ter uma ideia, quando eu fiz quase 600 votos, entrou um vereador com 300. Aí inverteu. Mas muita questão. E é uma questão, as pessoas tem hora que falam assim, que não entendi, os mais votados, por que os mais votados não entraram. Mas eu acho que é uma questão de equivalência. Se você fizesse os mais votados entrar, seria um time de futebol hoje, um Palmeiras, um Flamengo. Imagine o dinheiro que ele tem, o investimento que ele tem, escolher seus melhores jogadores. Ia ficar desigual para a competição. E na política também seria a mesma coisa. Um partido, um PL, um PT, que tem um fundo partidário, um fundo eleitoral enorme. Já pensou pegar hoje os 16 melhores candidatos e botasse um partido só? Se fosse uma votação, onde os mais votados seria, você não daria o espaço para um partido pequeno, um fundo eleitoral menor, né, um partido nanico, que é chamado nanico. Então, eu acho que essa forma de você fazer o coeficiente partidário e eleitoral, eu acho mais justo dentro da nossa realidade. Tem outra questão também interessante, porque eu sempre explico isso para os meus alunos em aula, e tem muita gente que realmente não entende como que a pessoa tem mais votos e não entra, e tem aquela questão de alianças também, né? Porque o voto vai para o partido. Porque não adianta a pessoa ter 2.000 votos, ela ser sozinha, ela chega lá, contrata 15, 13 vereadores. Então, com esse voto distribuído, você já entra com alguma força, porque tem aquelas alianças que já são feitas antes da eleição. Você não acha que isso também modifica de alguma forma? Em 2020 também já teve essa mudança. Não teve mais coligações. Agora é só partido. É só dentro do partido. Então é um partido que todas as vezes, as anteriores, que eu tive uma quantidade de votos bem superior ao que aconteceu agora, eu vinha em alianças, né? E eu acabei ficando, eu era o mais votado do meu partido, mas dentro da aliança eu fiquei de fora. Agora, quando falou assim, agora não tem mais isso, só no majoritário, só do executivo, isso mudou. Então, o partido veio sozinho, então eu acabei entrando por isso. De repente, se tivesse uma coligação, talvez não teria. Mas muda sempre. Então, você pode ver que esse ano está esse formato, esse cenário político, o ano que vem pode estar mudando. Então, pode muita coisa acontecer daqui para frente ainda. Mas eu acho ainda desta forma, quando você falou em relação aos seus alunos, como que tenha mais votos, mas eu acho que é ainda o mais justo, desta forma. Onde que o partido menor, ele consegue também fazer um representante, mesmo os outros vão fazer 3, 4, mas um partido pequeno, menor expressão, ele faz um. Então, tem uma representatividade dentro do segmento do que o partido, a ideologia, esse partido tem. Entendo. Assim, continuando esse papo de votação, né? Mas agora queria saber um pouquinho sobre a última eleição. Como que você viu a última eleição? Que tiveram algumas brigas políticas um pouco mais fortes. Como que você viu esse espaço, esse tempo que ocorreu? Como que foi para... Eu acho que muito mais do que a gente está, a percepção que nós temos é que, na verdade, foi a internet. Se você está aqui, como foi a última eleição de 2020, quem acreditava que um presidente de direita, sem dinheiro, só usando as redes sociais, poderia entrar? Porque eles já estão tão acostumados com o sistema, grande mídia, né, grande partido, fundo eleitoral. Você vê lá atrás,
Você viu quando o Lula entrou? É estranho, não tem como você falar, trocar esse assunto sem falar Lula e Bolsonaro. Quando o Lula entrou, ficou dentro do regime militar, durante o tempo todo, na eleição direta, só entrava no partido de direita, ideologia e pensamento de direita, né? Aí você viu que depois que teve uma votação aberta direta, Lula, depois que entrou, quem também acreditava que um operário viraria um presidente da República, e virou. E esse sistema durou quase 16 anos, quase 13 anos. Aí daqui a pouco vem um outro formato. É aí que eu atribuo ao advento da tecnologia, que tudo que a maioria das coisas que a gente ouve, que a gente vê, é das grandes mídias. Então, hoje não tem jeito. A Globo ainda continua sendo o maior meio de comunicação para levar informações para todos os cantos. A gente está falando desde lá da ponta do norte ao sul. Mas quando veio a internet, principalmente os aplicativos, o WhatsApp, que se destacou muito em relação a isso, qualquer criança hoje tem WhatsApp. Então, as informações já chegavam de imediato. Aí você vê, então a gente falou do período Lula, 13 anos, né, quase 2 mandatos dele, um de Dilma e depois uma interrupção dela. Daqui a pouco vem a internet, que as pessoas não acreditavam, acreditavam que ainda seria do formato antigo, onde só entraria se tivesse o dinheiro, o fundo partidário, e não foi. E a internet fez uma mudança enorme em relação a isso. E isso teve essa mudança, essa transformação. Então a internet ela teve um papel fundamental nessa mudança. Então você pode ver, falando dos dois, né, a gente fala do petismo e do bolsonarismo, só está nessa polarização, apesar que se você perguntar qual a minha opinião em relação à polarização, é ruim. Polarização nunca é bom, né? O extremismo, então, é ruim. O extremismo do petismo ou do bolsonarismo não traz muitos frutos. Mas o outro ponto positivo que eu achei muito bom em relação a isso é que ficou muito tempo no governo um pensamento onde que as pessoas de direita, acho que não existe extrema direita e extrema esquerda, eu acho que as pessoas sim, o pensamento na ideologia partidária, eu acho que não é isso. Quando ele começou a ter a voz, você pode ver, antigamente se falava muito de esquerda, né, a pauta de comunismo, socialismo, daqui a pouco vem um candidato de direita, baixo clero, falava sozinho, daqui a pouco ele apareceu com a rede social e agora você consegue, tomando como base a última eleição, a gente está falando de 1%. Então, o que aconteceu? Deu voz, tanto à direita quanto à esquerda. Então, eu acho isso legal. Você tem a paridade de você poder falar sobre tanto de esquerda quanto de direita. Eu ouço muito. Democratizou, né, a discussão. Porque eu tento fazer um paralelo, mesmo tendo uma opinião em relação ao sistema, eu sou mais de direita, né? Mas não me impede de assistir. Eu ouço Jovem Pan, que fala muito que é bolsonarista, eu vejo 247, então eu quero ver dos dois lados para poder entender, para poder ter uma opinião. Eu acho que o extremismo que não pode acontecer. Professor, então, aproveitando esse tema sobre polarização e tudo, sobre democratização e discussão,